Se liga, antes do caso Varginha acontecer, em 1996, já estava ocorrendo uma série de avistamentos de OVNIs, não só na região, mas nas proximidades de Varginha, sul de Minas, como em várias localidades do Brasil também. Depois do caso Varginha, então, os casos se multiplicaram. Dá uma olhada nessa matéria do Fantástico, feita na época. Surgem novas imagens de objetos voadores não identificados no sul de Minas Gerais. Várias testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas no céu esta semana em Varginha, a mesma cidade em que teria aparecido um suposto ET. Em todo o Brasil, cinegrafistas amadores também estão registrando fenômenos que até agora não têm explicação. Esta luz foi vista no céu de Varginha na quinta-feira. Testemunhas afirmam que o estranho objeto se movimentou durante 45 minutos. Não pode ser um avião? De maneira alguma. O avião não fica parado, né? Mas e uma estrela? Também não. Não pode ser estrela, porque ela estava muito baixa. Era vermelha, verde e azul. Eu nunca vi na minha vida aquilo. Uma coisa muito estranha. Outro OVNI foi filmado em Governador Valadares, também em Minas. O administrador do aeroporto de Governador Valadares, comandante Pedro Augusto, afirma que não se trata de balão meteorológico e diz que nenhum avião sobrevoava o espaço aéreo da cidade naquele momento. O comandante mandou o relatório para o Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, em Brasília. Esta semana surgiram vários relatos de pessoas que viram e filmaram objetos voadores não identificados. A incidência é maior no sul de Minas e parte de São Paulo. Bandeira do Sul, Varginha, Areado, Boa Esperança, Três Pontas, Campos Gerais, Governador Valadares, Campinas, Rio Claro. Esta imagem foi filmada em Rio Claro. Mas as estranhas luzes foram vistas em outros pontos do país. Manaus. Uma luz que ela tem o tamanho de um carro pequeno, assim, de onde a gente estava observando. Ela estava a uns 2 metros, pairando sobre o solo, movimentos bem suaves, não muito bruscos, e tinha a forma de um ovo deitado. Porto Velho. Igi, Paraná, também em Rondônia. Percebemos aqui nessa direção, entre essas duas árvores, havia uma certa luz que se movimentava no espaço, e essa luz, frequentemente, ela mudava a sua intensidade. Tinha hora que ficava mais clara, tinha hora que escurecia, e várias colorações. Objetos voadores não identificados também foram filmados em Campo Largo, perto de Curitiba. Nós mostramos as fitas para o presidente da Associação Nacional dos Ufólogos, um representante das mais de 4.000 pessoas que estudam a aparição dos chamados OVNIs no Brasil. E ele garante: não é balão, com certeza, pelo que a gente observou, não é um avião. Existem características de luzes nos aviões que não aparecem ali. Não são fenômenos meteorológicos convencionais. E eu descarto não também. São astros? Eu descarto a possibilidade de serem astros também. Numa primeira análise, dá para dizer o quê? São objetos não identificados. A verdade está próxima. Para estes dois radialistas da cidade de São José dos Pinhais, mesmo sabendo que há muitas fraudes, quanto maior for o mistério que cerca os chamados OVNIs, melhor. A maior parte das pessoas que juram ter visto objetos não identificados não tem registro do fato, apenas uma história para contar. E foi abrindo espaço para estes depoimentos que esta rádio ganhou a audiência no horário das 10h30, meia-noite, aqui na região de Curitiba. Depois que o primeiro programa foi ao ar, há um mês, o telefone do estúdio não parou mais de tocar. Os locutores conversam com ouvintes do país inteiro. Programa UFO Arquivo Confidencial, nós vamos a mais uma participação esta noite. Você está falando da onde, João? Estou falando de Joaçaba, Santa Catarina. Que objeto que você viu, João? Descreva pra gente. Eu vi uma bola iluminada passando pelo cima do teto da minha casa e em questão de segundos ela desapareceu. O caso mais recente e que ainda não foi analisado é o registro deste cinegrafista. Ele estava gravando um programa de TV sobre artesanato
com a câmera na direção da Serra do Mar, a 40 quilômetros de Campo Largo. Nesta cena, a gente pode ver atrás do boneco 2 manchas escuras se movimentando lentamente. E logo em seguida, um objeto no formato de um charuto, com 6 anéis dos lados, passando em alta velocidade. Um detalhe misterioso que o próprio câmera só notou mais tarde, na hora da edição das imagens. Eu acho, na minha opinião, que era um OVNI mesmo. Eu acho. Principalmente qual? Principalmente o de baixo, o grandão que passa. O que passa rápido. O formato de um charutinho, que passa muito rápido embaixo. A posição que eu estava gravando, não tinha nada no céu. Era céu azul limpo, não tinha nada. Por isso que eu acho que é. O pesquisador Claudeir Covo está acompanhando de perto a ocorrência de tantos fenômenos estranhos nos céus do país. Ele tem um grande arquivo de imagens de OVNIs filmados em várias partes do mundo. Claudeir Covo afirma que só nos meses de janeiro e fevereiro foram registrados cerca de 100 casos de avistamentos de OVNIs no Brasil. Nós acreditamos que nesses 2 primeiros meses de 96, nunca tivemos algo semelhante desde o início do século. Essas informações estão chegando aqui no Instituto Nacional, nós estamos fazendo uma coleta, juntando esses dados, estamos processando algumas imagens já via computador, e realmente eu não sei se isso é um sinal, não sei se isso mostra alguma coisa maior que vai acontecer, não sei se de repente as autoridades vão começar a liberar as informações, mas realmente é assustador a grande quantidade de avistamentos que está ocorrendo, não só no Brasil, mas em outros países do planeta. Agora veja esse vídeo aí catalogando os principais casos de avistamento em 1996, feito pelo ufólogo Arthur Sérgio Neto. Não foi só em um dia de janeiro, foi o ano inteiro. Não foi só em Varginha, foi em vários estados brasileiros. Varginha é só uma peça desse grande quebra-cabeças ufológico que foi o ano de 96. O ano de 96, o ano de uma onda ufológica brasileira. Todos sabem que o acontecimento de Varginha, cidade de Minas Gerais, em janeiro de 96, foi o grande caso ufológico brasileiro de todos os tempos. Poucos sabem que esse mesmo ano de 1996 foi o segundo maior registro de OVNIs feitos pela FAB, Força Aérea Brasileira, ficando atrás somente dos registros da Operação Prato, no estado do Pará, entre os anos de 77 e 78. 1996 teve 53 registros oficiais de avistamentos e estes relatos foram sendo disponibilizados pela FAB através do Arquivo Nacional do Brasil nos últimos anos. É muito importante, contudo, notar que os registros sobre o caso Varginha, de janeiro de 96, não constam nos arquivos disponibilizados pela FAB. Além dos registros militares oficiais desclassificados, vários outros casos ufológicos foram documentados pela imprensa brasileira. Dezenas de outros casos relatados pelo país, muitos destes cobertos por veículos de imprensa, verdadeiras ondas ufológicas locais, dentro da grande onda ufológica de 1996 no Brasil. Itupeva, em São Paulo, Guarabira, na Paraíba, o Distrito Federal, que teve sua própria onda de OVNIs, e principalmente o Rio Grande do Sul, com 19 casos registrados, com destaque para o caso do piloto Haroldo Westendorf, sobre a Lagoa dos Patos. E o que falar do emblemático caso da queda do avião Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, que caiu após ser atingido por um objeto não identificado. Este livro traz o depoimento de um dos primeiros investigadores a chegar na cidade de Varginha, naquele janeiro de 1996. Mas também traz a sua visão, a sua experiência sobre os outros casos que aconteceram durante todo esse ano emblemático, o ano ufológico de 1996.
Agora, olha esse vídeo. Eu até postei ele aqui essa semana, mas veja com atenção o que um satélite dos Estados Unidos registrou na órbita da Terra em 1992 e principalmente 4 anos depois, em 1996. Foi divulgado pelas autoridades de aeronáutica um documento chocante sobre o tema OVNI. 2 fotos de satélite captaram sobre a América do Sul um objeto que mediria mais de 400 quilômetros de diâmetro. Em 1992, o satélite meteorológico americano GOES 8 enviou uma foto a servidores mundiais rapidamente eliminada pelo ZEWA. Nela, vê-se um objeto elíptico em frente à costa do Chile. A termografia via satélite foi capturada pelo Serviço Aerofotométrico de Santiago e depois entregue às autoridades competentes. O curioso é que em 1996 o evento se repetiu. Agora, essa foto foi capturada pelo Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. O objeto aparece em frente ao Brasil. Durante anos, o incidente foi analisado e investigado, e agora suas conclusões foram reveladas. Para descartar uma falha na impressão do equipamento, foram novamente tiradas outras fotografias que mostraram a mesma figura. Para que a imagem tenha saído tão nítida e perfilada, os especialistas concordam que o objeto se deslocava à mesma velocidade que o satélite. Os especialistas coincidem que o objeto se desplazava à mesma velocidade que o satélite. Isto é uns 3,1 km por segundo. É um corpo que não sabemos o que é, né? Que tem variações de temperatura e que é uma prova de que há algo no espaço que é necessário e merece ser investigado. Mas poderia ter um tamanho aproximado de uns 450 a 500 km de diâmetro. Aqui não há fraude, não, porque estas são máquinas automáticas que fazem as capturas. Aí não há intervenção humana. O objeto seria quase uma cidade voando e, como mostra a primeira foto, produz interferência eletromagnética que se manifesta nestas listras reveladas pela ampliação computacional da foto do GOES 8. Isso indicaria, segundo algumas fontes, que se trata de um objeto que se desloca graças a algum tipo de energia. Lembremos que este satélite geoestacionário se encontra orbitando ao redor do nosso planeta Terra a uma altitude de quase 36 mil quilômetros acima da superfície terrestre. Bem, 1996 foi o ano do caso Varginha e de toda essa onda de avistamentos. Seria mero acaso que um objeto gigantesco na órbita da Terra, com cerca de 450 quilômetros de diâmetro, tamanho de uma cidade, e que interferiu magneticamente na câmera do satélite, estivesse estacionado acima do Brasil? Em 1996, esse objeto estava sobre o Brasil quando foi fotografado pelo satélite. Mas e aí? O que vocês acham? Acham que podemos traçar um paralelo, fazer alguma ligação entre essa possível nave-mãe na órbita da Terra e a onda de avistamentos de 1996? Será que todos esses objetos avistados dentro da nossa atmosfera foram liberados por essa suposta nave-mãe? Deixa aí o seu comentário e até mais.